X é palanque ideológico de Elon Musk, com Starlink o jogo é outro. Oi BR3, alta de 1,98% no dia de hoje, fechamento a R$ 5,16. Subscrição tendo máxima em 18 centavos, fechamento a 16 centavos. Vamos aguardar nos próximos dias, teremos em breve aí posição da AGU. Espero que esse Oi BR1 chegue ali a ultrapassar os 40 centavos, como já aconteceu essa semana. Que, se possível, bata R$1 ou até mais. Homem de Ferro 2, meus amigos, filme lançado em 2010, que foi ali a sementinha do Elon Musk, ao qual ajudou a propagá-lo e torná-lo o que é ele hoje. O cara que quer mudar o mundo, o cara que supostamente estava com a ideia de levar a população para o espaço, porém resolveu comprar uma rede social e quer influenciar o mundo a seguir a opinião dele. Ditadura tecnológica, meus amigos. Só não enxerga quem não quer. Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quebrando Padrões. Meu nome é Urias Silva, não fazemos recomendações de compra ou venda de nenhum ativo listado em bolsa. Para você que está chegando aqui agora, muito obrigado pela sua confiança e participação. Para os amigos que já fazem parte do canal, muito obrigado pelo apoio e os comentários. Meus amigos, se não for inscrito, se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha sem muita enrolação. Vamos falar rapidamente sobre o IBR3. O nosso foco hoje é guerra tecnológica, Elon Musk. O que ele quer com essa briga toda aí junto ao Alexandre de Moraes, junto ao STF. E vamos entender o que está por trás disso e o que isso pode impactar, já que o foco também é internet. Vindo primeiramente aqui para o IBR3, meus amigos, tivemos uma alta hoje, bastante oscilação, cotação chegando a bater aqui máxima em R$ 5,20, cheguei até a acreditar que iria daí para cima, porém deu uma leve queda, se manteve aqui a R$ 5,16. As corretoras já liberaram as subscrições dos seus clientes, dos pequenos investidores, que poderiam, por sinal, ter vendido a 40 centavos no início da semana, só que as corretoras segurou, a gente não sabe o motivo, infelizmente. E aí com isso alguns estão desfazendo posição a 16 centavos, a 18 centavos, enfim. Eu vou aguardar, temos aí dia 15 possivelmente já a posição do AGU. E eu acredito que até lá teremos oscilação nessa cotação e inclusive na questão da venda do direito de subscrição, ao qual eu pretendo exercer a minha venda. Nas questões tecnológicas, meus amigos, sobra para Oi a Oi Soluções. Braço direito da Oi, agora depois que ela vender aí a Vital e a ClientCo, e aí fica essa dúvida, né? Pô, Vital se tornando uma grande viabilizadora de internet para o país e Elon Musk querendo empurrar sua Starlink no país. Será uma concorrência? Será uma dificuldade para o BTG Pactual em um possível IPO no futuro, já que ele conquistou esse ativo recentemente? Mas antes de iniciar nesse ponto, nessa briga de opiniões, de ego e de política, que é isso que isso está se tornando, vamos entender primeiro, meus amigos, que os Estados Unidos bloqueou o TikTok, com a premissa aqui de que eles estavam coletando informações e repassando ao governo da China. E o detalhe é, caso está abafado, ninguém criou murmurinho, ninguém fez presepada, como está acontecendo aqui no nosso país, infelizmente. Porém, quando a gente volta lá para 2010, eu vou trazer para vocês a participação do Elon Musk. Não era conhecido, era um João Ninguém praticamente, o mundo não sabia quem era esse cara. E 14 anos depois, o cara ameaça a nação brasileira. Isso mesmo. Ele ameaçou bloquear os bens do Brasil lá fora, atacando o governo, sendo que o bloqueio das suas contas aqui partiu da justiça decorrente ao mesmo, não está seguindo a nossa legislação. E a pergunta que todos têm que se fazer é, e se fosse ao contrário? Se fosse uma empresa brasileira, lá na terra do tio Sam, será que o povo de lá iria estar dando tanto apoio assim? Será que o povo de lá iria estar bajulando assim a empresa brasileira? Eu acho que essa é a pergunta que todo brasileiro que se respeita deveria se fazer. Se existe uma regra aqui, tem que ser cumprida. Se os pequenos provedores de internet, as pequenas empresas de internet têm a obrigação de seguir a nossa legislação, por que o cara de fora não pode? Só porque ele foi para o espaço? Gente, vamos raciocinar um pouco, vamos deixar um pouco essa hipocrisia de lado, essa babaovice de lado, e vamos ser um pouco mais respeitoso com o nosso próprio país. É a nossa mesa? Se o senhor quiser, é sua. Tá, essa tá boa. Tudo bem. Senhor Musk, como vai? Meus parabéns pela promoção. Muito obrigada. Delon, como é Oi. que vai? Que coisa esses motores merda. Ah, obrigado. Eu tive uma ideia para um jato elétrico. É? É. Vamos fabricar.
Aqui, como vocês podem ver, em 2010, Elon Musk plantou a sua sementinha ali no mundo para começar a se mostrar para o mundo, mas até então ficaria ali meio que ofuscado, com a ideia de um jato elétrico. Bom, perante o filme, né, 2010, até hoje a gente não viu nada sair do papel sequer. Imagina vir para a realidade. E aqui, meus amigos, como já conversado bastante pelo grupo aqui do Telegram, o Elon Musk ele começou a perceber o potencial dele na internet depois que ele fechou contrato ali com a NASA, após conseguir colocar o foguetinho dele em órbita. Qual que foi o detalhe? Em um bate-papo sobre criptomoedas, como a criptomoeda estava começando a expandir no mundo, ele simplesmente fez um palpite, fez um comentário ali, a criptomoeda explodiu, depois ele veio distorcer, dizer que não, fez errado. De lá para cá ele percebeu o potencial que ele tinha na internet. Pô, o cara fala, todo mundo segue. E aí quebrou-se toda a lógica do mercado financeiro, pois todos comentam que para você comprar um ativo, para você identificar futuro nesse ativo, você teria que estudar o passado do ativo, tanto na parte gráfica quanto na parte fundamentalista, para daí também tentar fazer projeções futuras e identificar se esse ativo tem potencial para dar retorno ou não. E simplesmente vem um bonitão aqui, escreve um textinho numa rede social, a cotação explode, todo mundo, o pessoal está se antecipando. Se antecipando a quê? A uma postagem em rede social? Bom, aqui ele começa a mostrar para o mundo o poder das redes sociais. Eu já havia comentado em outros vídeos, já havia conversado com os amigos lá do grupo sobre essa questão. A era da idiotização. O cara vem na rede social, posta qualquer coisa e todo mundo segue que nem uma manada. Se é verdade ou não, se vai acontecer ou não, não interessa. Ele postou e ele conseguiu. A grande sacada dele não foi simplesmente colocar um foguete no espaço, mas identificar a doença humana que existe na atualidade, onde todo mundo está à procura de um Deus salvador da pátria. Uma pessoa que vai resolver todos os seus problemas. A princípio temos aí a concorrência, né, pela Prefeitura de São Paulo, ao qual o coach Mancal está aí dizendo que vai fazer e acontecer. Mas provar que é bom, nada. Voltando aqui para o nosso tema tecnológico, Elon Musk, o IBR3, qual foi outra grande sacada dele? Ao vender suas ações na Tesla, onde todo mundo se criou essa conversa de veículos elétricos, que o mercado até abafou o caso, como vocês podem acompanhar, o mercado financeiro já deu uma respirada mais tranquila sobre essa questão de carro elétrico, que até 1 ano, 2 anos atrás era a maior euforia que veio para revolucionar o mundo, sendo que essa, se eu não me engano, é a 4ª tentativa de colocação de veículos elétricos no mundo. As outras todas não deram certo. Mas enfim, vamos seguir tentando, né? Só vai saber se dá certo se tentar. E aí Elon Musk fez o quê? Jogou lá no Twitter, pessoal, eu preciso vender minhas ações, o que é que vocês acham? Aquela velha desculpa, sabe? De querer a opinião, de colocar as pessoas a par da situação, quando na verdade ele não quer saber da opinião dos outros. Ele já tomou a decisão dele. Aí as pessoas votaram a favor, ele vendeu posição, cotação da Tesla não despencou como deveria, muito pelo contrário, se manteve, tá tudo tranquilo, pagou as contas dele e ficou tudo tranquilo. Agora tá causando treta aqui no Brasil, galera, isso mesmo. Agora tá querendo se impor aqui no Brasil, mostrar que ele que manda, que as coisas é do jeito dele, como temos aqui diversas outras notícias que coloca que Elon Musk está testando o seu potencial aqui no Brasil. Vejam só, galera. O medo do mundo é o poder bélico, mas o que de fato está movimentando e gerando guerras no mundo é a influência. E é justamente o que ele está tentando fazer aqui. Starlink recua e começa a cumprir ordem de bloqueio do X no Brasil. Futuro indicativo, Musk usa o Brasil para testar até onde vai o seu poder. Bom, vamos aqui para a matéria aqui da Teletime, Samuel Possebon. A decisão da Starlink de voltar atrás e cumprir as determinações do STF e da Anatel e bloquear o acesso da rede social X em um aparente recuo da sua posição inicial manifestada à agência de maneira informal, diga-se de passagem, tem explicações muito mais profundas do que apenas uma batalha vencida por Alexandre de Moraes na queda de braço com Elon Musk. Se o X sempre foi visto por Elon Musk como um megafone para sua batalha ideológica, desde que forçou a barra para adquirir a plataforma quando ela ainda se chamava Twitter, a Starlink é outra coisa. Trata-se de um negócio com grande potencial que precisa ganhar espaço no Brasil rapidamente antes que os concorrentes cheguem. Nesse caso aqui, meus amigos, envolvemos sim a nossa Infraco, na verdade Vital, né, vulgo BTG, ao qual, após a conclusão de todo esse processo aí com a AGU, a tendência dela é evoluir bastante, porque a Oi sai dessa questão de concessão para autorização,
a Vital já vai estar livre, vai pegar seus ativos que está acordado ali, e aí sim fica mais fácil para a Vital poder abrir a IPO e expandir muito mais rápido. Galera, como eu já vinha comentando no governo passado, foi favorecido a entrada da Starlink aqui no Brasil. Inclusive, na época, o ministro de Telecomunicações, né, o Faria, foi lá bajular o Elon Musk e nada voltou-se para o IBR3. Pô, o IBR3 é nossa, nacional. Por que não tentou olhar para os olhos para ela? Por que não tentou, ao menos tentar olhar para a situação e falar, cara, vamos resolver isso daqui? Não, deixa afundar o IBR3, deixa a população se quebrar, deixa os investidores se quebrarem, porque já vem outro aqui que ganha o mercado e eles ganham dinheiro com isso. Então, assim, de fato, como eu já mencionei várias vezes aqui no canal, todo ativo IBR3 vendido de graça em prol de beneficiar grandes investidores. Aqui começa a surgir as provas de migalhas que eu sempre venho comentando com vocês. Mas, além disso, a Starlink tem por trás algo muito maior. É, evidentemente, um projeto de Estado dos Estados Unidos de garantir a hegemonia norte-americana no espaço. Um projeto geopolítico. Não se trata de teoria de conspiração, há fatos concretos, inclusive testemunhados por este noticiário, que reforçam essa tese. Por exemplo, em março deste ano, durante a conferência Satélite 2024, um dos principais eventos mundiais do setor e que é realizada anualmente em Washington com cobertura da Teletime, o diretor adjunto da National Reconnaissance Office, uma espécie de órgão de inteligência de pesquisa estratégica do governo dos Estados Unidos, Troy Make, falou para uma plateia de centenas de pessoas, de maneira aberta, que os Estados Unidos consideram o espaço como uma das principais fronteiras tecnológicas e um território em disputa. Temos convicção de que nossos inimigos externos estão nos desafiando para destruir ou interferir em nossa tecnologia, e pela primeira vez nossa tecnologia está em risco com ataques constantes de cibersegurança e interferência, diz ele. Segundo a análise da NRO, a China será um competidor importante no mercado de satélites em 2030. Temos que inovar e inovar rápido, ou perdemos a corrida, disse Make, citando também a Rússia como um adversário nessa disputa. E foi além. O governo dos Estados Unidos tem trabalhado com a política de fazer hot payload com empresas norte-americanas sem citar casos específicos, ou seja, utilizando capacidade de satélites comerciais para incluir tecnologias de uso reservado. E o povo preocupado com o TikTok, hein, gente? Um outro bom exemplo de como os Estados Unidos levam a sério essa nova corrida espacial é o fato de terem criado, no final de 2019, a US Space Force, uma arma militar com o mesmo status da Força Aérea, Marinha ou Exército. A US Force Space também contrata serviços da SpaceX. No ano passado, segundo diversos relatos de imprensa de publicações renomadas, Musk tentou se meter na guerra da Ucrânia, cortando o sinal da Starlink utilizado por drones ucranianos, atrapalhando um ataque. Foi aparentemente repreendido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que por meio da OTAN, tecnologicamente, o país atacado pelos russos. Em junho deste ano, a Reuters noticiou e outros veículos confirmaram um novo projeto conjunto entre a controladora da Starlink, a SpaceX, que por si só já é o principal veículo de lançamento de satélites civis, militares e naves tripuladas dos Estados Unidos, e a NRO para o desenvolvimento de uma constelação de satélites de uso exclusivo militar. A SpaceX e a Starlink são duas empresas presidiadas pela mesma pessoa. Hoje, uma das executivas mais relevantes no mercado de satélite global. E essa aqui, meus amigos, é a imagem da mulher Gwynne Shotwell, a mulher que comanda aqui, diretora de operações da SpaceX. Gwynne Shotwell hoje é uma das executivas mais relevantes no mercado de satélites global. Analistas que conhecem o mercado de satélites ouvidos por este noticiário, brasileiros e estrangeiros, dizem que por mais genial e inovador que seja Elon Musk em suas empresas, e por mais que tenha disposição de investir boa parte de sua fortuna na SpaceX, dificilmente ele chegaria aos resultados obtidos, seja no lançamento de foguetes reutilizáveis, seja numa constelação global de satélites de banda larga sem precedentes.
sem investimentos do governo dos Estados Unidos. Hoje Musk lança mais satélites do que qualquer outra empresa e sozinho opera uma constelação maior do que a soma de todos os outros satélites comerciais em órbita. O Estado brasileiro até tem planos de desenvolvimento do setor de satélites guardados nas gavetas, mas até hoje faltou orçamento e ação política para colocar os projetos de pé. E quando acontecem, os ciclos são longos. O projeto Brasilsat para satélites de comunicação da então estatal Embratel aconteceu nos anos de 1980. O satélite geoestacionário de defesa e comunicação SGDC só veio 30 anos depois e parou em um único artefato, sem previsão de substituição ou atualização tão cedo. Em 2012 foi criado por portaria do Ministério de Defesa o PSE, Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, atualizado pela última vez em 2018 e que previa até mesmo uma constelação de satélites de órbita baixa para a área de defesa a ser lançado até 2022. Pouco do PSE saiu do papel. 2 satélites de observação com tecnologia finlandesa que são parte da constelação Lesônia, lançados em 2022. O SGDC, que começou a ser planejado bem antes, e o COP, Centro de Operações Especiais, que controla o SGDC. O que se viu desde então foi uma opção do Estado brasileiro, tanto por parte dos órgãos civis, de governo, setores militares, ministérios, governos estaduais e até mesmo órgãos do judiciário em adquirir em processos de compras públicas capacidade da Starlink. Isso não é só um bom negócio para a empresa de Elon Musk, com ajuda no projeto de manter o Brasil debaixo da guarda-chuva tecnológica dos Estados Unidos. Veja só, meus amigos, infelizmente como que é o nosso país, né? Há anos atrás tínhamos ali a Gurgel, que seria o primeiro país a lançar o carro elétrico, foi abafado. E aí a gente vem aqui lá de trás, toda essa questão desde 2018, né? 2012, na verdade, tentando esse projeto de lançar satélite mesmo em órbita baixa. Nenhum dos governos, não adianta vir aqui querer apontar dedo para A, dedo para B, não, tá? Ninguém se preocupou em de fato levantar esse projeto. Mas quando o assunto é bajular e é trazer gente de fora, o pessoal consegue resolver rapidinho. Vocês podem constatar aqui, tá? Não é questão de opinião política, não. É questão de fatos. Ninguém se preocupa em fazer algo pra gente, pra falar é nosso, é brasileiro. Mas todo mundo vem a público em época de eleição, falar que ama a nação, que respeita a nação. Toda essa conversinha de brasileiro, sabe? Essa coisa enfiada, que é ridículo, mas as pessoas acreditam. Porque na hora de provar que realmente é brasileiro, na hora de provar que realmente tem amor pela nação e se preocupa com a sua nação, o cara não faz isso. E como eu volto a repetir, não é político A, político B, não, é todos. Essa situação aqui passou por todos os tipos de político, todos os tipos de partido, ninguém se prontificou a fazer nada em prol de ajudar e criar algo para nossa nação. Mas, repito, na hora de querer trazer gente de fora, o pessoal é rápido, hein? Evitando aproximações com outros países que um dia terão suas constelações próprias. A China trabalha forte nesse sentido. A Europa vai na mesma linha, ainda que mais atrasada. Índia e Canadá têm suas propagandas espaciais. Sem falar em concorrentes norte-americanos, vão entrar nesse mercado como a Amazon. Todos potencialmente podem abocanhar o mercado da Starlink. Galera, outro detalhe, tá? Há uns anos atrás também a gente teve uma briga aqui entre a terra do tio Sam com a China. E aí a questão era justamente a Huawei. Estados Unidos causou treta porque o negócio da Huawei, passando a fibra dela, tal. Sempre tem essa conversinha que tá todo mundo espionando os Estados Unidos. Mas quando os americanos espionaram a presidente aqui do nosso país, todo mundo abafou o caso e ninguém reclamou. Então é aquela velha história, eles podem tudo e os países ao redor não podem nada. Então eles se aproveitam da nossa fragilidade, né, do nosso DNA de se vender por um espelho. É a nossa história, tá, pessoal? E aí vem realmente aqui para abocanhar tudo e comprar tudo de graça. Infelizmente, esse é o nosso fato. E aqui vocês começam a perceber que a pecinha dos quebra-cabeça começa a se montar. Pô, os caras não favoreceu o IBR3 em nada.
Todos poderiam. Aí tinha a Huawei, aí os caras começaram a criar treta com a Huawei e tal, tentando prejudicar. E agora a gente está vendo aqui qual que é o real sentido, né, dessa briga de Elon Musk, dessas brigas que vieram lá de trás. Por isso que eu alerto a vocês, cuidado pessoal, nada é o que realmente parece. Quando a gente pega aqui a história do Elon Musk, quando ele comprou o Twitter, eu comentei lá no grupo, falei, galera, esquece. Se o foco do cara fosse realmente o espaço, o cara não vinha para uma rede social. Redes sociais veio para mudar o jogo, veio para conduzir a população. É efeito manada. Quem é do mercado de capitais e de fato buscou entender um pouquinho sobre isso, vai saber do que eu estou falando, que é a questão aqui do efeito manada. E o Elon Musk, de fato, o cara tem doutorado em saber conduzir esse tipo de situação. Um bom negócio. Mas é preciso ressaltar que a Starlink não é a única empresa de conectividade de satélites que existe. Há várias outras opções, seja em satélite de órbita baixa, como a OneWeb, seja em satélite de órbita média, O3B, seja em satélites geoestacionários, onde há dezenas de opções para uso corporativo governamental, seja em opções de acesso residencial, como a HughesNet e a Viasat. Por exemplo, até 2 anos atrás, tudo era feito sem Starlink, utilizando-se outras opções, que seguem funcionando. A Starlink, sem dúvida, mudou a equação quando cobertura, capacidade e custo são ponderados ao lado de facilidade de instalação e operação. O fato é que a Starlink não é por si só indispensável, mas ela é a cada dia mais relevante. E aqui, meus amigos, que vem um grande detalhe para chamar a atenção, tá? Se a Starlink tinha tantos concorrentes antes, como que eles conseguiram entrar tão fácil assim aqui no Brasil? Será? Volto a perguntar, a pergunta não ofende, né, pessoal? Será que houve aquela velha molhação de mão para que facilitasse a entrada deles aqui no Brasil? Uma mão lava a outra, 2 mãos lava o rosto? É apenas uma pergunta, meus amigos. Por essas razões, acabou se tornando a opção número 1 em compras públicas e privadas, seja em razão da combinação preço-qualidade, pelo marketing digital eficiente e porque as alternativas mais competitivas ainda demoram alguns anos para chegar. E é justamente esse tempo que a Starlink aparentemente não quer perder. Hoje a Starlink cresce cerca de 10 mil a 15 mil assinantes por mês no Brasil. Perde apenas para Claro e para Vivo em crescimento no mercado de banda larga fixa e já chega a quase 230 mil clientes, dados de junho. No mundo, estima-se que a Starlink tenha cerca de 3,4 milhões de assinantes. O Brasil, portanto, teria perto de 7% da participação nos negócios globais da empresa. Não é pouca coisa para uma empresa arriscar jogar o mercado fora por uma queda de braço político, ideológico de seu controlador. Nessa porcentagem aqui, meus amigos, eu volto a alertar para vocês, tá? Focam a culpa na China, focam em falar que a China está roubando dados e tal, mas no final das contas, eu alerto a vocês a simplesmente tomar um cuidado e ter uma cautela ao ler e apreciar certas notícias, tá? Porque no final das contas, é aquela velha história. O lobo mau sempre será o vilão na medida que você ouvir só o lado da Chapeuzinho Vermelho. É só um ponto para se analisar, meus amigos. A Starlink não está imune à regulamentação local. Tem autorização da Anatel para explorar a sua constelação no Brasil, com até 4,4 mil satélites até 2027. Mas já pediu autorização para mais 7 mil, porque quanto mais clientes colocam em sua base, mais o serviço se degrada. E para isso precisa ampliar a capacidade com mais satélites. A Anatel ainda não autorizou essa ampliação da frota. Caso optasse por ignorar a regulamentação brasileira, além de ameaçar ter o serviço suspenso, poderia ser denunciada a organismos internacionais, como a União Internacional de Telecomunicações, o que poderia comprometer sua relação regulatória também com outros países na liberação do espectro ou direito de operação como satélites estratégicos. Meus amigos, o que vocês têm que perceber aqui, nessa questão do Elon Musk aí, que inclusive tivemos hackeamento aqui por parte da nossa justiça e até situações pessoais do ministro Alexandre de Moraes. O que a gente tem que perceber é o seguinte: o cara joga a isca e muitos abraçam. Todo mundo fica ocupando nossa legislação, ocupando o órgão aqui, por questões aí de querer bloquear, que não podia isso, não podia aquilo outro. Percebam como não é só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro existem regras. E o cara tem que cumprir. Só que o cara sabe qual é o limite dele.
É aquela velha história, boi sabe onde arromba a cerca. Ele jogou a conversinha fiada, que se cresceu na internet, percebeu ali junto à internet qual o potencial que ele tem, e aí ele dá um passo para trás e deixa a gestão da Starlink vir a público e fala, não, calma pessoal, a gente vai obedecer. Por que não fez isso antes, gente? Por que no primeiro mandado não foi lá e obedeceu? Por que deixou-se criar toda essa murmurinha, toda essa problemática aqui? Porque é justamente disso que eles precisam. Precisam de ibope, precisam de holofotes, querem entender realmente qual que é o poder de manipular a massa. Percebeu, entendeu até onde eles podem ir, aí eles param, vão obedecer via de regra e depois volta de novo. E se vocês analisarem, sempre em época de política, está acontecendo esse tipo de situação, de querer gerar picuinha na internet, sabe? E é por isso que eu aponto a vocês para tomar muito cuidado. Fazer a briga ideológica do X transbordar para Starlink poderia, no limite, comprometer os negócios da empresa, que não só tem um potencial de crescimento importante no Brasil, como carrega ainda a uma forte componente geopolítico que os Estados Unidos não podem arriscar perder. Talvez a soma desses fatores explique o recuo da Starlink. E aí, para muitos que viu aqui, né, o Elon Musk falar que iria bloquear, que a gente ia ver o presidente andar de avião comercial, etc e tal, toda aquela conversinha fiada, descumprir uma regra nossa aqui impacta ele também no mundo lá fora. Como vocês podem ver, tudo é através de regulamentação. Não é questão só de, o Brasil está criando treta com o Elon Musk, o Xandão está querendo se aparecer, causando treta com o X. Não, não é isso. É porque existe uma regra e tem que ser obedecida. E esse ponto que as pessoas têm que olhar com muita cautela, antes de querer sair expondo opinião, antes de querer sair atacando o lado A, lado B, porque isso, porque aquilo outro. E no final das contas, meus amigos, como até noticiaram que o mercado de capitais e isso aqui iria afugentar investidores. Galera, olha o que não tem fundamento. Lembra que eu falei no início do vídeo? O cara twitta, o cara solta um textinho na internet e o mercado financeiro oscila. Isso não é o mercado financeiro, isso é manipulação do mercado financeiro. Porque veja só, a questão aqui de telecomunicações não se trata do Brasil. A questão de espectro se trata de regras mundiais. Diversos países têm suas regras. Logo, se ele não obedecesse a nossa aqui, lá fora ele também seria impactado. Então perceba que não é simplesmente uma situação criada esporadicamente pelos brasileiros ou por Xandão. Não, não é, gente. É regra que tem que ser obedecida e os brasileiros precisam entender disso antes de sair apontando o dedo. E toda aquela conversinha de que o mercado financeiro vai cair, conversa fiada, porque vocês podem ver que investidor não vai tirar o seu da reta por um cara que quer se aparecer. E ele fez o papelzinho dele, chamou a atenção, armou o circo e agora já saiu de fininho porque a Starlink já veio se pronunciando e deu o passo para trás. Setor em debate. Nos próximos dias 1º a 3 de outubro, a Teletime organiza em parceria com a Klesberg Comunicações no Hotel Windsor Marapende, no Rio de Janeiro, mais uma edição do Congresso Latino-Americano de Satélites. Trata-se do principal e mais tradicional evento brasileiro voltado ao mercado de satélites e que este ano terá, entre outros temas, debates voltados a uma política nacional de satélites, uso de satélites em ampliações do governo, aplicações militares e políticas públicas, desafios e inovações tecnológicas, novas constelações, entre outros temas. Mais informações aqui pelo site www.satélitesbrasil.com.br. Meus amigos, como vocês podem ver, uma matéria bastante ímpar, bastante neutra e com fatos e leis aqui que consegue esclarecer para vocês melhor o que é toda essa briga aí do Alexandre de Moraes junto com o X, junto com o Elon Musk, que está querendo se aparecer. E aqui eu retrato para vocês, cuidado, mercado financeiro, as redes sociais veio para mudar o jogo e quem tem conhecimento, quem tem potencial e entende que informação é poder, manipula o jogo, que é o caso aqui do nosso Homem de Ferro, Elon Musk, que trazido ao mundo como um cara que iria levar toda a nossa nação para Marte e salvar a população, já que o nosso planeta está indo para o ralo, né? Simplesmente agora vem para briga em rede social. Bom, como alerto a vocês, todo cuidado é pouco. Meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Agradeço a todos por sua participação. Curte, comenta e compartilha. Se inscreve no canal se não for inscrito. E até a próxima.